E a TV Correio começa hoje as entrevistas individuais com os dois candidatos ao governo do estado que disputam o segundo turno na Paraíba. E hoje a gente recebe o candidato do PSB, o governador João Azevedo, que disputa a reeleição. No primeiro turno, João obteve 863.174 votos. Isso representa 39,65% dos votos válidos. São 2 blocos dessa entrevista e cada bloco tem 10 minutos. E a gente começa a contar depois da primeira pergunta. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Correio. Dizer que é um prazer voltar aqui ao programa. Candidato, no seu plano de governo, o senhor se propõe a expandir a oferta de matrículas no ensino médio. Mas a gente sabe que, por conta da pandemia, todo o sistema do ensino do país passou por uma espécie de defasagem. Como fazer para recuperar na rede pública estadual de ensino essa defasagem no seu segundo mandato, que efetivamente a gente vai estar saindo da pandemia? Importante entender que a Paraíba teve a capacidade de, mesmo enfrentando a pandemia, em 40 dias preparar pelo menos 10 mil professores para que a gente pudesse enfrentar a pandemia com um projeto de aulas através de aulas online e que projeto esse, que através da distribuição de 260 mil chips, fez com que os alunos pudessem efetivamente participar, tivesse um resultado importante, considerando que o ano passado foi o ano em que a Paraíba mais aprovou no SISU e no Enem, o que demonstra que o projeto funcionou. Significa dizer que o reconhecimento nacional por esse projeto nós tivemos através de CLP, que reconheceu como o melhor projeto da educação durante a pandemia, e, logicamente, pelo resultado agora recente do IDEB, que fez com que esses dados apresentados demonstrassem que a Paraíba cresceu nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, mais do que cresceu nos últimos 16 anos para trás no IDEB. São resultados reais, são dados que são incontestáveis. É evidente que você continuar fazendo a ampliação das escolas de tempo integral é uma das nossas metas. Nós encontramos 100, temos 302 hoje. Da mesma forma, as escolas técnicas, que encontramos 50, hoje são 152. Essas escolas de tempo integral têm demonstrado que verdadeiramente o retorno, não só pedagógico, mas acima de tudo com relação ao projeto de vida para os estudantes, tem sido de extrema valia. Tanto é assim que nós temos várias escolas com o IDEB acima da meta estabelecida para 2024. Isso nos alegra muito, porque sabemos que estamos no caminho certo. Precisamos continuar investindo na educação de tempo integral, eu não tenho dúvida nenhuma. Candidato, como é que funcionariam os centros de distribuição regionais de remédio que está proposto no seu governo para reforço da assistência farmacêutica? Num eventual segundo mandato de João Azevedo, quantos centros desses seriam construídos? Nós temos, a saúde ela é regionalizada em 3 áreas, nós chamamos as 3 macro-regiões da saúde. Uma aqui em João Pessoa, outra polarizada por Campina Grande e outra no Sertão polarizada por Patos. A nossa intenção é para fazer com que esses remédios que são utilizados em toda a rede de hospitais estaduais, que são 34 hospitais e 4 UPAs, possam ter, através dessas 3 centrais, a distribuição mais rápida, fazendo com que o medicamento esteja disponível em cada hospital desse de uma maneira muito mais ágil. Fazer com que a compra seja centralizada, fazer com que essa distribuição aconteça tão rápido quanto nós distribuímos as vacinas na época da vacina, em que em 24 horas você tinha a vacina chegando na Paraíba e com 24 horas estavam nos 223 municípios. É mais ou menos a mesma estrutura que nós vamos montar para fazer a distribuição através dos centros de distribuição de medicamentos voltados principalmente para a farmácia básica e para os centros de distribuição de medicamentos que tem na Secretaria de Saúde, mas principalmente para a rede hospitalar, que nós queremos, a partir desses centros, ter uma ligação direta com o sistema informatizado, para que rapidamente, num hospital, assim que houver necessidade de um medicamento qualquer, o gerente, o diretor do hospital, entra no sistema e automaticamente esse produto vai chegar com muito mais rapidez. Serão 3 centros de distribuição, como eu já disse, um em João Pessoa, um em Campina e um em Patos. Isso com logística própria para eles, né? Claro, e aquisição
aquisição dos produtos de forma centralizada. Candidato, o senhor fala em recorrer à iniciativa privada para ampliar a oferta de unidades habitacionais, principalmente para famílias que têm até 1,5 salário mínimo, uma renda de 1,5 salário mínimo. Isso significa que o senhor vai ter, no eventual segundo mandato, vai ter um projeto próprio de construção de casas, de moradias para essas famílias com a iniciativa privada, com recursos do Estado e da iniciativa privada? Ainda bem, o Brasil, infelizmente, não tem hoje um programa de habitação voltado para pessoas que ganham um salário mínimo até um salário mínimo e meio. É uma dificuldade muito grande. Hoje, os programas habitacionais existentes, eles funcionam, de certa forma, junto com a iniciativa privada. Para se ter ideia, agora mesmo em Patos, nós estamos construindo 956 unidades e vamos construir mais 550. Dentro de um programa como esse, o governo federal tem um subsídio de R$37 mil e o governo do estado tem um subsídio de R$28 mil. Se não fosse um subsídio tão grande, você não viabilizaria o conjunto, você não viabilizaria a construção dessas casas. Então há sempre uma participação efetiva. Mas fora isso, como não há um programa voltado para pessoas que ganham até um salário mínimo, o governo do estado criou um programa próprio, chamado Parceiros, Programa Parceiros da Habitação, em que você, em parceria com o município, em parceria com os próprios usuários, através das associações de moradores, e o governo do estado, entrando com a maior parte do recurso, nós vamos construindo unidades. E esse programa já funciona e tem uma previsão de 1.000 casas que nós estamos já em processo de construção. É um programa próprio do estado para cumprir e cobrir uma deficiência que existe hoje no Brasil. No seu plano de governo, o senhor promete à juventude assegurar o direito da comunicação com o livre exercício da liberdade de expressão. Governador, como é que o senhor garantiria isso se próprios candidatos a presidente da República, até ministros, já falaram em regular as mídias sociais e regular os meios de comunicação? Como é que o senhor faria isso para assegurar essa liberdade total de expressão da juventude? Aqui na Paraíba, nós inclusive aprovamos o Estatuto da Juventude, que é um conjunto de ações que estão lá previstas agora em lei, para que a gente possa verdadeiramente fazer com que a juventude participe do processo decisório do Estado. Essa não é apenas uma proposta, é uma realidade, porque a lei já foi aprovada. Nós elaboramos, numa discussão com mais de 15 mil jovens por toda a Paraíba, elaboramos o Estatuto, e esse Estatuto serviu para que a gente tivesse a formatação de uma lei, que também já foi aprovada, estabelecendo todos esses critérios. É fundamental na nossa relação, que já foi construída toda na base do diálogo, ouvindo a população, como nós fazemos no orçamento democrático, que a juventude, essa parcela tão importante, possa decidir e escolher seus próprios caminhos. E a voz está garantida na Paraíba através da participação, cujo estatuto está aí pronto, estamos cumprindo, já inclusive com editais para beneficiar os nossos jovens. Programa como nós fazemos pela educação, como Primeira Chance, que inclui o jovem no mercado de trabalho, programas como Ouse Criar, são programas dentro da educação que dá vez e voz aos estudantes aqui na Paraíba. Falando de transparência, candidato, no seu plano de governo, o senhor fala de que é preciso ampliar os canais de transparência do governo do Estado para que a sociedade tenha mais acesso. Ampliar também significa simplificar o processo de acesso para as comunidades, para a sociedade de uma forma geral, para o contribuinte? Não tenha dúvida. Hoje o governo do Estado é o 6º estado do Brasil mais transparente. Hoje qualquer cidadão pode entrar no site do governo, paraíba.pb.gov.br, e lá ele vai ter condições de rapidamente, clicando lá num banner que tem transparência, ele saber onde cada centavo do Estado está sendo aplicado. Se ele colocar o CPF de alguém, vai saber se essa pessoa recebeu o recurso do Estado. Se ele colocar o CNPJ da empresa, vai saber se essa empresa recebeu o recurso do Estado. Nós estamos abrindo isso. Por isso que o Estado da Paraíba é, como eu disse, o 6º estado mais transparente do Brasil. Porque nós estamos fazendo isso em todas as áreas administrativas, áreas como, por exemplo, a segurança. Se você quiser saber todos os números da segurança, estão lá disponíveis. Você acessa o site, entra na Secretaria de Segurança e teremos lá todos os relatórios indicando os dados mais recentes disponíveis. É dessa forma que nós vamos criando esse link direto com a população, facilitando o trabalho, até porque o estado da Paraíba é o estado brasileiro que tem o maior número de serviços disponíveis pela internet para o cidadão, é que nós vamos criar esse controle social.
O controle social vem a partir da disponibilização desses mecanismos. Então, a internet permite isso, permite que o cidadão, através de um celular, possa acessar todas essas informações rapidamente, clicando lá no banner Transparência, e terá todas as informações sobre a gestão financeira e administrativa do Estado. O senhor mesmo disse agora que a Paraíba está no 6º lugar nesse ranking de transparência. Dá para chegar entre os 3 primeiros? Claro, claro. E essa é a nossa busca, é a busca de todo dia. Melhorar os processos, melhorar os procedimentos administrativos, melhorar as condições de controle para que a gente tenha um avanço significativo. Eu não tenho dúvida nenhuma que com algumas modificações que nós estamos fazendo, nós vamos galgar mais posições nesse ranking, que é um ranking importante. São 27 estados. Nós estamos em 6º lugar e isso é importante. Ok. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, ficou aí 26 segundos. Vamos transferir esses 26 segundos para o próximo bloco, para o candidato ter o tempo integral. E no próximo bloco a gente volta com a segunda parte dessa entrevista com o candidato ao governo do estado, João Azevedo, do PSB. A gente volta já já. Oferecimento. Renove sua casa com os móveis da Decor. Tudo em até 12 vezes sem juros. Confira e aproveite. Estamos de volta e a gente retoma a entrevista com o candidato do PSB ao governo do estado, João Azevedo, ele que disputa a reeleição. A gente vai agora ao segundo bloco da entrevista e esse bloco também tem 10 minutos. O tempo começa a contar a partir da primeira pergunta. Candidato, no seu plano de governo para um eventual segundo mandato, caso reeleito, o senhor fala em expandir os serviços de saneamento básico por meio da CAGEPA. O senhor vai seguir o que foi estabelecido no marco regulatório do saneamento? Esse tipo de investimento vai necessitar, para cumprir esse marco, da iniciativa privada? Claro, nós temos hoje um novo marco regulatório do saneamento no país. Esse marco estabelece prazos, estabelece que num determinado ano, 2033, nós tenhamos a universalização dos serviços. E claro que no próprio marco você reconhece que o orçamento público federal e o orçamento público estadual não serão capazes de garantir os recursos necessários para a implantação da universalização do esgotamento sanitário no país inteiro. Por isso que PPPs serão necessárias. A participação da iniciativa privada no processo se faz necessário. Nós estamos hoje, junto ao BNDES, fazendo um estudo para encontrar a melhor modelagem, entendendo sempre e deixando claro para a população que uma coisa é parceria público-privada, outra coisa é privatização da companhia. A CAGEPA, enquanto eu estiver na condição de governador, jamais será privatizada. Não são coisas que sejam diferentes. Nós estamos trabalhando que a CAGEPA tenha e exerça sua atividade de prestadora de serviço, de um programa que tem, inclusive, uma das funções da CAGEPA, que é uma função social extraordinária, até porque você tem vários sistemas que não são viáveis economicamente, que nem interessaria a iniciativa privada. Então a gente tem que fazer com que esse misto de atuação da CAGEPA, enquanto empresa pública e gestora do sistema, elas cada vez mais se consolide. Mas ao mesmo tempo que você tem que buscar, através da iniciativa privada, recursos para a implantação dos sistemas. Não significa dizer que haverá privatização da CAGEPA. Eu sempre digo isso porque essa é uma opção política que eu tive já há muito tempo atrás por concepção. Então a CAGEPA não vai ser privatizada e nós vamos ter sim o avanço significativo da área de atuação e de cobertura do saneamento a partir das experiências com o PPP. Eu vou só reforçar a pergunta, porque alguns dos seus adversários questionam esse estudo que está em análise pelo BNDES, dizendo que em algum ponto desse estudo, que foi encaminhado pelo governo do estado, toca exatamente na privatização da CAGEPA. O senhor descarta completamente isso? Absolutamente, isso é uma inverdade. Infelizmente, a gente tem na disputa política a colocação sempre de mentiras, de fake news, que se tenta colocar de uma forma que, categoricamente, eu desminto aqui. Não será privatizada a CAGEPA sob hipótese nenhuma. PPP não significa privatização. Tanto é assim que Pernambuco faz uma das maiores PPPs desse país
na área de saneamento para Recife e a Compesa continua pública. Então é mentira de quem continuar dizendo isso. O candidato da oposição disse que privatizaria a Cagepa. Hoje ele volta atrás na sua fala, mas em várias entrevistas ele disse que essa é uma real possibilidade e que será levada em consideração. Mas volta atrás sempre quando Estado a responder. O que seria exatamente, candidato, a implantação e desenvolvimento de polos de produção agrícola irrigados de baixo carbono que está defendido no seu e de grãos estratégicos que estão definidos no seu plano de governo? Se faz necessário hoje que a gente tenha na Paraíba o desenvolvimento da agricultura, pensando na agricultura familiar, mas a agricultura familiar se utilizando de todos os recursos tecnológicos que o agronegócio disponibiliza. Não há de se pensar de que uma tecnologia avançada dentro do agronegócio não possa ser utilizado dentro da agricultura familiar. Eu, inclusive, na Paraíba, nós fizemos questão de retirar um termo que, para mim, ele reduz muito a discussão sobre a agricultura familiar, que é a agricultura de subsistência. Ninguém está na vida para subsistir, não. Nós estamos na vida para ser felizes, para progredir, para crescer na vida. E isso é o que nós fazemos. Então, essa economia que a gente possa criar polos regionais dentro dessa nova filosofia da produção de baixo carbono, criando e fazendo com que as matas ciliares dos rios sejam recuperadas, a exemplo do que nós estamos fazendo com o Rio Paraíba, que é um dos maiores projetos de recuperação de mata ciliar do Brasil. São 500 hectares que estão sendo replantados para que a gente consiga resgatar o Rio Paraíba a o que ele era há muitos anos atrás. Então, são ações como essa que estão incluídas dentro do nosso plano. O senhor fala em continuar atraindo investimentos no setor de energias renováveis para o Estado. Tem dois aspectos. Um, a geração do emprego, claro, esses investimentos que chegam à Paraíba são sempre bem-vindos, mas também tem um segmento que defende o meio ambiente e que entende que esses grandes investimentos causam prejuízos ao bioma natural, principalmente da caatinga. Como fazer para conciliar esses interesses? Nós temos dois tipos de geração. Uma geração centralizada a partir das grandes usinas que na Paraíba existem, que estão sendo instaladas aqui. Afinal de contas, são mais de 10 bilhões de reais em investimento atualmente na Paraíba em todos os sistemas. Nós triplicamos a capacidade de geração de energias renováveis na Paraíba no nosso governo. Nós viabilizamos a construção de uma grande linha de transmissão que faz com que qualquer energia gerada aqui na Paraíba seja distribuída nacionalmente. E nós temos que pensar também na geração distribuída ou descentralizada. Aquela geração que é feita individualmente por empresas, por pequenos sistemas, nas casas das pessoas, e isso fomentar com linhas de financiamento fará com que cada vez mais uma energia dessa que é renovável, porque no Nordeste nós temos muito vento, muito sol e pouca água, que a água seja muito mais destinada à segurança hídrica das cidades e da produção do que da geração de energia. A matriz precisa mudar e nós vamos mudar essa matriz com essa geração cada vez maior de energia solar e eólica. O seu plano fala de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo a partir da capital. Nós temos aqui o projeto do Polo Cabo Branco. No segundo mandato, dá para concluir esse Polo do Cabo Branco, já que o turismo, de uma forma geral, se ressente muito da falta de leitos, principalmente quando existem grandes eventos, grandes concentrações de turistas nesses períodos mais de alta estação? Claro que dá. Nós já começamos 2 resorts dentro do Polo Turístico Cabo Branco. Definitivamente, depois de mais de 30 anos, nós tiramos do papel aquele projeto. Quantos governadores passaram e não fizeram nada do seu dever de casa no sentido de fazer com que aquele projeto saísse do papel? Agora, definitivamente, está acontecendo a implantação já de 2 resorts e teremos mais 2 aí brevemente sendo anunciados. Essa é a forma, mas investir também no interior, nas estradas que dão acesso a parques importantes do turismo, é a estrada Cabaceiras-Boa Vista, para dar acesso ao Lajeado de Pai Mateus, é a estrada para Araruna, lá na Pedra da Boca, é a estrada que vai ligar a Lagoa Nova até a Areia, passando em 10 engenhos ali no Brejo, para que a gente possa desenvolver esse turismo. São as estradas aqui que nós estamos executando no Litoral Sul. Ou seja, um conjunto de investimentos que passam não só por uma infraestrutura rodoviária, para permitir dar mobilidade para as pessoas, mas também e acima de tudo na infraestrutura turística real. Nós estamos elaborando o plano, já no seu primeiro relatório agora, junto com o trade turístico, para que no horizonte até 2030 a gente tenha as diretrizes corretas.
as diretrizes certas para trazer um turismo consolidado. Nós aumentamos em 300% o orçamento da PBTU para a divulgação do Destino Paraíba. Com essas ações, nós vamos continuar fazendo o turismo da Paraíba se fortalecer, eu não tenho dúvida nenhuma. E é um segmento muito importante. Precisamos criar a infraestrutura, nós estamos criando. Vamos divulgar cada vez mais o nosso destino. Eu quero tocar em outro ponto de infraestrutura, que é o Porto de Cabedelo. Está sendo feita uma dragagem agora, mas se cogitou muito durante o ano passado a viabilização do projeto de um porto de águas profundas. Com essa dragagem do Porto de Cabedelo, o projeto do Porto de Águas Profundas é arquivado? Não, de forma nenhuma. São duas coisas diferentes. O Porto de Água Profunda, ele é um projeto que envolve recursos de 7 bilhões de reais. E com certeza terá que ter a participação da iniciativa privada. Ele é um projeto que leva pelo menos 5 a 6 anos para ter a sua implantação concluída. Enquanto isso, nós precisamos oferecer condições ao Porto de Cabedelo para que desempenhe esse papel durante esse período. São coisas diferentes. Mesmo na mesma área, claro que são 2 portos, mas o Porto de Cabedelo hoje está recebendo investimentos de 95 milhões que vão da dragagem do canal para que a gente possa ter navios de até 55 mil toneladas chegando ao nosso porto, para que o porto possa operar 24 horas por dia. E cada navio que chega no porto, são 200, 300 pessoas que são utilizadas para fazer a carga ou a descarga. Esses investimentos, que inclusive nós estamos fazendo uma área de parque de estacionamento para caminhões, para tirar ali do centro de Cabedelo aquele problema todo que nós temos com o estacionamento dos caminhões. Não ficarão mais ali naquela área. Esses investimentos do Porto de Cabedelo continuarão acontecendo, inclusive na retroárea, com 250 milhões de reais sendo investidos pelas concessionárias, para que a gente permaneça, logicamente, deixando o Porto de Cabedelo em condições de operar. Mas vamos tratando do Porto de Águas Profundas de uma forma paralela, porque esse demorará mais, logicamente, a ser implantado. Candidato, nós temos um tempinho aí, eu vou conceder ao senhor para as considerações finais. Muito obrigado pela presença aqui no Correio Debate, boa sorte num segundo eventual mandato. Eu agradeço ao sistema, agradeço a você, Hermes, e dizer que o nosso projeto é esse projeto que mudou a Paraíba, é esse projeto que orgulha a Paraíba a cada dia com reconhecimento nacional. Uma coisa é falar, uma coisa é prometer, outra coisa é fazer. Uma coisa é ter alguém que tem experiência, coragem para tomar decisões. Outra coisa é ter a inexperiência. E gente que representa um projeto que já passou pela Paraíba e não fez absolutamente nada que levasse dignidade ao nome da Paraíba. Nós estamos aqui exatamente para fazer isso, para mostrar a continuidade de um projeto que melhorou efetivamente, que fez com que a Paraíba de hoje fosse melhor do que a Paraíba que eu recebi. É isso que eu represento num projeto de muitas mãos, isso não é projeto individual. E eu tenho certeza que no dia 30 agora as pessoas vão escolher o 40 para que essa Paraíba continue avançando. Obrigado pelo espaço. Obrigado mais uma vez, governador. E a entrevista com o candidato do PSDB ao governo do estado, Pedro Cunha Lima, será na próxima segunda-feira. Na Correio Record. Oferecimento. Opção sempre apostos por você. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Colégio Intensivo, excelência em educação. Distribuidora LDF, são 25 anos distribuindo o que há de melhor para você. Stancanelli Transportes, uma empresa 100% paraibana.